Paz do Senhor, que o Senhor possa derramar da tua unção, do teu poder sobre nossas vidas nesta noite, que nós viemos aqui para falar com Ele, e Ele é poderoso, Ele atende o nosso clamor, Ele derrama dos seus bálsamos sobre nossas vidas, e aqui nós viemos nesta noite, que nós cremos, e queremos ser abençoados, e queremos abençoar também, por isso que a gente está aqui, a gente é abençoado, e a gente abençoa. Então, na nossa devocional desta noite, desta reunião de oração, está em Gálatas capítulo 5, versículos 13 ao 15. Gálatas capítulo 5, versículos 13 ao 15. Vamos aprender nesta noite, olhando para esse texto. A liberdade é limitada pelo amor. Então, a liberdade, o limite dela é o amor. É o amor. Diz assim o versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruído. Oremos. Obrigado mais uma vez, Pai, na Tua presença nós nos encontramos. Derrama da Tua bênção, derrama da Tua unção, nos capacita nesta noite. Queremos entender esta palavra para aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, porque nós sabemos que o amor é a lei total, o amor. Queremos amar uns aos outros, queremos demonstrar este amor, mas olhando para Jesus, aquele que nos amou de tal forma impressionante, que morreu a nossa morte, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Muito obrigado por esta noite, ainda que fria, mas aqui nós estamos, adorando e engrandecendo o Teu nome. Derrama do Teu bálsamo, da Tua unção, do Teu poder sobre nossas vidas. É o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto lido foi Gálatas, capítulo 5, versículos 13 ao 15. Eu quero destacar nesta noite o versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Deus espera que a vida cristã seja dinâmica, a vida cristã seja dinâmica. O que quer dizer isso? Não é parada, não é estática, é algo sempre fluindo. Devemos nos colocar debaixo dos ensinamentos da palavra de Deus, compreender e aplicar seu significado, suas implicações e servir a Deus e aos nossos irmãos crentes. O Espírito de Deus nos deu os dons espirituais, mas tais dons não têm valor, a menos que eles sejam colocados em prática no serviço de Deus e a sua igreja. Para isso que é os dons, no serviço de Deus e a sua igreja, que são vocês, um com o outro, como a gente deu bem claro aqui, antes servos uns dos outros pelo amor. E Paulo, geralmente, ele usa a figura humana para mostrar a dependência dos membros do corpo uns dos outros e a importância de cada membro servir aos outros. Podemos ver aqui em Romanos 12, do 4 ao 5, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, eu e você, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Estão vendo? Mesmo que alguns membros do corpo tenham lugares mais proeminentes no serviço do que o outro, todos
são igualmente importantes. E eu acho muito interessante quando a gente aprende aqui que todo o corpo, tudo é importante. Você sabe para que serve o dedinho do seu pé? Você sabe? Não é para criar calo, não. Para que nós temos esse dedinho desse tamanho assim? É o equilíbrio do seu corpo. Vocês sabiam? Se você não tiver o dedinho, você cai. Sabiam disso? Nós tínhamos aqui na igreja o nosso irmão Luiz Olegário. Ele recebeu uma descarga elétrica muito forte. E ele perdeu o dedinho. Ele teve que aprender a ficar em pé. Ele que contou isso pra gente. Depois a gente foi estudar e era assim mesmo. Daí ele falava, ele teve que reaprender a ficar em pé, a se equilibrar, porque ele perdeu um dedinho do pé. Estão vendo? Então é aqui que a gente está falando aqui. Mesmo que algum dos membros do corpo tenham lugares mais preeminentes no serviço do que os outros, todos são igualmente importantes. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com o corpo humano é uma das partes não funcionar. Foi acontecer com o Luiz Olegário. Ele perdeu um dedinho, entendeu? E não é complicado mesmo? Eu fiquei preocupado, a filha da nossa irmã Firmina está aqui, e eu posso falar, eu fui na casa dela, eu fiquei preocupado. Ela está com catarata, está perdendo a visão, é complicado, né, Noemi? A Noemi está aí, pode falar para a gente. Eu fui lá na casa dela, eu fiquei triste de ver a irmã. Ela que costura, que borda, que faz tudo, e agora? Então a gente vai ter, eu coloquei ela aqui no nosso caderno de oração, ela está aqui, irmã Firmina, é cura para abrir as portas para ela fazer a cirurgia lá no SEMA. Então ela já está, né, o mais rápido possível, o mais rápido possível. Então está aí, para vocês verem como é complicado, com uma parte do corpo não funciona. Paralisia, doença, deterioração, algumas vezes morte ocorre quando um membro para de servir aos outros membros do corpo de alguma forma especial que Deus definiu. Então, para manter a força, saúde, vitalidade, cada membro do nosso corpo deve funcionar e servir a todos os membros do corpo. Isso também verdadeiramente se aplica à nossa vida espiritual ou à nova vida. Crescemos na nova vida, fortalecemos-nos, mantemos uma boa saúde espiritual, conforme usamos nossos talentos, nossas habilidades que Deus nos deu para suprir as necessidades dos outros membros do corpo. Então, cada um ajudando um ao outro. Isto que é a igreja, isso que nós precisamos aprender. Nós vamos orar nesta noite e declarar essa bênção neste lugar, que saibamos a usar o nosso corpo para ajudar o nosso próximo. É o que ele falou aqui, servos uns dos outros pelo amor. Servos uns dos outros, que trabalha pelos outros, mas pelo amor. Que Deus nos abençoe, amém? Nossos pedidos de oração desta noite estão aqui. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Edivaldo, a causa na justiça, a Laila é lá de Juazeiro da Bahia, e a tia dela pediu que nós estivéssemos orando por ela. Ela está com pensamento suicida. A tia dela é Ana Patrícia, também pediu para nós orarmos por ela, para ela vencer as lutas, as batalhas da vida dela. Vamos orar pelo Ivan. O Ivan é meu vizinho lá do condomínio, para que ele tenha um restabelecimento do Covid-19 excelente. Vamos orar pelo nosso irmão Avani. Vocês têm percebido que a Avani não tem vindo nessa celebração? O Avani caiu e fraturou o joelho. Entenderam? Então agora nós vamos ter que orar para ele fazer fisioterapia. Desde maio que ele está atrás dessa fisioterapia. Então daí, ele estava lá no hospital do Paris, onde ele fez a cirurgia, fez todos os procedimentos. Daí o hospital mandou a solicitação para a unidade de saúde. Chegou na unidade de saúde, eles não têm o aparelho para ele fazer a fisioterapia. Mandaram ele ir para a unidade de saúde aqui do Jardim Campos.
só que marcaram para junho, ou para julho, e ele tem que andar, ele precisa da fisioterapia. Então vamos orar para que o Senhor abra as portas para o Alvani. Vamos estar orando pela Deise, que está com Covid-19. A Deise é cunhada da nossa irmã Lena, lá de São José dos Campos, esposa do pastor João Carlos, nosso presidente. Ela pediu para que estivesse orando pela cunhada dela. Vamos orar pela Célia, também está com Covid-19. A Célia é filha de uma irmã lá da igreja de Pedro Nunes. A Neide, lembra que nós oramos pela Neide, filha da irmã Jurulita, que estava entubada? Graças a Deus ela foi extubada. Então vamos orar pelo restabelecimento dela. Então tiraram a intubação dela. Vamos orar pelo missionário Diego, que está com Covid-19. Ele é lá do Rio Grande do Norte. O pastor Idenildo pediu que nós estivéssemos levantando um clamor pela vida do Diego. Vamos orar também pela Daniela. Como que está a Daniela? Está bem melhor? Então vamos orar pela Daniela, que estava com Covid-19. E está melhor, mas vamos estar orando por ela, né? Porque isso é um processo. Então vamos estar orando pela Daniela também, que é filha da irmã Dilma. Continuando pelo Noah, é o netinho da irmã Thelma. Aqui está a irmã Firmina, cura, a sua visão. Deixa eu colocar aqui, né? A visão da irmã Firmina. E continua orando pelos Douglas, pelos Silas, orando pela Alessandra, declarando a bênção do Senhor nessas vidas. Então está aqui os pedidos, nós vamos dobrar nossos joelhos e vamos clamar ao nosso Deus. Amém? Vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor nessa noite, crendo na vitória. Aleluia, toda honra, toda glória ao nosso Deus. Dobramos os nossos joelhos e clamamos a Ele nesta noite. Eu confio, nós confiamos no poder do nosso Deus. Ele é poderoso. E Ele nos conhece, sabe das nossas lutas, sabe das nossas alegrias, sabe das nossas necessidades. Mas nesta noite nós depositamos tudo no altar. No altar. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade concedida aos Teus servos aqui presentes. Continue falando conosco, derramando sobre nós do Teu poder, da Tua unção. Fala aos nossos corações, ministra a Tua paz, a Tua segurança. Confirma, Senhor, nesta noite, a nossa vida no Teu altar. Prostramos, fazemos deste lugar um altar de oração. E aqui buscamos a Tua face. Cremos no Teu poder. Muito obrigado, Pai. Continua a manifestar o Teu poder, sim. Mas perdoa nossos erros, nossas faltas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu tenho crido, a Tua palavra me ensina, a Tua palavra nos ensina que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, pois são elas que se renovam todas as manhãs. E crendo assim, ó Pai, alcança-nos com a Tua misericórdia neste momento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade concedida aos Teus servos de estar aqui na Tua casa, casa de oração, falando contigo. Pois a Tua palavra tem me ensinado, a Tua palavra tem nos ensinado, a Tua palavra é a verdade, e ela diz, onde estiver 2, 3 pessoas no Teu nome, Tu se faz presente. Então nós somos gratos pela presença de Jesus no nosso meio, passeando no nosso meio, tocando a nossa ferida, e nos restaurando e nos transformando. Muito obrigado, Pai. Continue conosco, Senhor, dê-nos a vitória. Dê-nos a vitória, capacita-nos mais e mais, perdoa nossas faltas, perdoa nossos erros, tenha misericórdia, Senhor. Eu te clamo por isso, Senhor, para que a nossa oração suba como aroma agradáveis às Tuas narinas. Obrigado, Pai, manifestando o Teu poder, e nós continuamos orando no nome de Jesus. Os pedidos estão aqui, Pai, os pedidos estão aqui. Salva, liberta o vinho, aquele rapaz, Senhor, que precisa de Ti. Visita ele onde ele estiver nesta noite e dê a vitória. Dê a vitória. Abençoe a Alessandra, Senhor, que ela possa receber o seu bilhete especial. Abençoe a sua casa, a sua família. Abençoe a Miriam, Senhor. Abra as portas para elas nas suas necessidades. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo pela vitória que nós já declaramos em nome de Jesus. Pai, eu coloco em Tuas mãos o Edivaldo. Ele tem uma causa na justiça. Tu és Jeová Tsidkenu, Tu és a nossa justiça. Visita o Teu servo e dê a vitória para ele.
Abençoa a Laila, Senhor. Todo espírito de suicídio está repreendido em nome de Jesus. Abençoe Ana Patrícia, Senhor. Dê vitória a ela em suas lutas, Senhor. Capacite a Ana Patrícia. Eu quero colocar nas tuas mãos o Ivan, que ele possa se restabelecer 100% do Covid-19. Dê vitória ao Ivan. Sustente a sua casa, a sua esposa, a sua filha. Muito obrigado, meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos também o nosso irmão Avani, que ele possa fazer aquela fisioterapia que ele tanto precisa para estar na tua casa adorando e engrandecendo o teu nome. Visite o Avani, Senhor. Dê vitória para ele. Eu coloco a Deise nas tuas mãos. Ela está com Covid-19. Visita, Senhor. Esse é o pedido da nossa irmã Lena, lá de São José dos Campos. Mas visite a Deise. Toma conta da Deise, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos. Da mesma forma, a Célia também está com Covid-19. Filha da nossa irmã Mariel. Visite a Célia, Senhor. Quebre os laços. Repreendemos todo o vírus, toda dor, toda infecção, todo problema nos seus pulmões. Que elas sejam curadas para a glória do teu nome. Muito obrigado pela vida da Neide, Pai. Muito obrigado mesmo. Ela foi estubada. Nós cremos no teu poder. Agora que o restabelecimento dela seja real, para glorificarmos e adorarmos o teu nome. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue com a Daniela, Senhor. Visite a Daniela. Cura ela 100%, Senhor. Abençoe nossa irmã Dilma. Quebra as cadeias, quebra os laços, Senhor. Que eles possam glorificar, adorar e engrandecer o teu nome. Pai, coloco nas tuas mãos o Noah, o netinho da nossa irmã Thelma, que estava na UTI. Visita, Senhor. É uma criancinha, Pai, mas eu creio que a tua palavra diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Então dê vitória ao Noah, à sua mãe, ao seu pai. Muito obrigado, Senhor. E nesta noite eu clamo pelo missionário Diego, que está com Covid-19. Mas visita ele, Senhor, ali no Jardim das Piranhas, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Pai. Nosso pastor Idenildo pediu que orássemos por ele, e nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, crendo na cura, crendo na libertação, crendo na vitória. Então, Pai, está nas tuas mãos o missionário Diego. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade concedida a nós. Eu coloco nas tuas mãos o Davi, o Silas. Cura, Senhor. Tira das drogas, Senhor. Coloca a mão firme em tuas mãos. Restabeleça a saúde, a visão da tua serva. Muito obrigado, Senhor, por nesta noite, aqui estamos na tua presença. Abençoe nossas famílias, abençoe nossas casas, abençoe, ó Pai, os oficiais desta igreja, a diretoria desta igreja, está todas nas tuas mãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo pela oportunidade que tu concede a nós de terça-feira de oração, prostrarmos, adorarmos e engrandecermos o teu nome. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de ser. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Aleluia. Glória a Deus.